fazer um bloco de 5 perguntas no primeiro momento e abrir um segundo bloco de mais 5 perguntas, ok? Então, se inscreve ou manda por escrito que a gente vai inscrevendo aqui as pessoas interessadas em fazer perguntas para a mesa, para quem fez a fala até aqui, ok? Então, está aberto. Aproveitando a oportunidade, assim, agradecer também as falas, foram ricas, né, para todos nós. A questão é muito complexa, eu acho que a gente está vivendo um momento realmente bem difícil, né, para a nossa profissão, e não só para o serviço social, para todas as profissões que atuam na área de saúde, previdência, assistência, né? Claro que a gente está falando aqui do serviço social. Eu queria fazer uma pergunta mais direcionada. É difícil porque a pergunta é em relação à conjuntura, e todas trouxeram essa questão da conjuntura. Nós estamos vivendo também uma questão em relação à garantia de direitos ao assistente social, principalmente a área que não vem conseguindo atuar com condições de trabalho em relação à carga horária. Por exemplo, 40 horas semanais. Alguém aqui colocou de que os assistentes sociais não estão conseguindo fazer as 30 horas semanais de trabalho, né? Que isso é garantido pela nossa lei, né? Então, eu vejo um complicador nessa questão da participação dos assistentes sociais, inclusive nos movimentos sociais. Eu escuto isso dos assistentes sociais. Mas é difícil a gente sair do nosso local de trabalho quando a gente faz 40 horas semanais para poder participar dos movimentos, né? Então, a nossa luta também está na garantia das 30 horas semanais de trabalho. É uma luta nacional e que o CRES vem fazendo aí bastante ações nesse sentido. Então, eu queria colocar para a mesa essa questão também de trazer para a categoria de que, mesmo fazendo as 40 horas semanais, o quanto é importante essa luta maior, né, nas entidades de representação da categoria, do conjunto Cefes-CRES, né, para a gente poder se unir aí nessa questão, que não é só o CRES, no sentido de estar fazendo essa luta, mas é uma luta da categoria como um todo, né? Eu diria até da classe trabalhadora como um todo. Eu não sei se alguém gostaria de responder com relação a essa questão da carga horária. Bom dia também, então, a todas e todos. Acho que só fazer um comentário, assim, né, pensando todas as falas, né, que trouxeram esse pano de fundo das necessidades hoje, inerente mesmo à própria lógica de valorização do capital, né, e como que o Brasil vivencia esse processo. E aí a gente fica meio perdido até na hora de identificar quem são essas pessoas, né. Pensando, hoje, essa saída que tanto as PECs quanto todo o pacote, né, o chamado pacote de maldades, aí, vem colocando, e pensar assim, existe uma possibilidade viável da continuidade da própria PEC, né, nesses 20 anos, num Estado com as características que tem o Brasil, né? Um Estado que se coloca aí na divisão internacional do trabalho de forma subalterna, né, tem como a iniciativa privada dar conta, né, que seja dos mínimos patamares aí de reprodução a partir desses preceitos, pensando os acordos hoje, né, que internacionalmente estão sendo feitos, que prevêem aí a liberação da educação, de todo e qualquer serviço da vida social para o mercado, né? Ou seja, que tudo que nós fazemos, somos, possa ser mercantilizado e valorado enquanto dinheiro, enquanto lucro, né? Se existe essa possibilidade no Brasil, não sei se eu fui mais ou menos claro, porque hoje o investimento estatal, hoje e sempre, né, foi importante para, de alguma forma, dinamizar a economia, garantir a sobrevivência de milhões e milhões de pessoas, né? E aí pensando a própria possibilidade de perdas, né? Eu acho que quem trabalha aqui hoje no cotidiano com a população tem observado, né, o aumento das carências, da violência,
a incidência cada vez mais agravada, né, de determinadas problemáticas, quando a gente não atende os direitos em saúde, em previdência, em assistência social, em educação. Então, só para comentar, assim, né, essa possibilidade dos custos mesmos e da possibilidade de reprodução desse sistema em 20 anos, né, pensando o que seria o significado social desse processo. Enquanto o pessoal se aquece, eu vou trazer duas questões que não estão diretamente na fala das pessoas aqui, mas que são respostas, né, do que se coloca para a gente. Amanhã e sexta-feira a gente vai ter 2 eventos no CRES, 2 rodas de conversa. Um para discutir a atuação direta dos profissionais de serviço social junto à população em situação de rua, e outro que é para discutir a questão da democratização da mídia, né? Vocês todas trouxeram várias questões, né, que, com certeza, a gente sabe que não são transmitidas na grande mídia, né, ou na mídia, talvez, hegemônica, né. A professora Tânia mesmo trouxe, né, nas figuras, né, o que se coloca hoje e que se coloca todas as noites na casa dos usuários, da classe trabalhadora, de todos nós, né. Um sistema de saúde falido, que não serve para mais nada e que precisa realmente da terceirização ou do serviço privado para poder dar conta e atender com dignidade, né, os trabalhadores e trabalhadoras. E aí eu estou falando isso porque a gente vai discutir a questão da população em situação de rua, né? A gente vem trabalhando já com esse tema através da Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos no CRES. E, cada vez mais, a gente sabe que é uma população crescente, né? Ela é crescente porque ela não está lá, ela está nos 40%, 45%, 50% da população economicamente ativa, que não tem vínculo, que não tem proteção, né? Que não tem nenhum benefício assegurado. Ela não está sendo atendida, na sua grande maioria, na política de saúde. A assistência social está assumindo vamos dizer, uma responsabilidade técnica, operativa, de lidar com uma realidade que é resposta da conjuntura e da estrutura da sociedade. Como lidar com tudo isso dentro dessas políticas, frente a esse desmonte, assim, né? Como nos articularmos enquanto categoria, no sentido de estar conseguindo colocar isso para fora das paredes das nossas instituições. Fica um pouco a minha reflexão. Estou segurando ainda. Mais alguém? Vem, Edi. Vem. Só que o nosso colega pediu para a gente ficar bem em frente aqui, porque ele está filmando, e eu fui falando, fui indo para trás. Edi, capricha, fica bem na frente. Tá certo. Um bom dia a todas e todos. Então, meu nome é Edinaura, trabalho como agente fiscal no CRES. E, certamente, os dados trazidos pela mesa evidenciam um contexto que tem uma implicância direta em relação às condições éticas e técnicas de trabalho, não somente dos assistentes sociais, mas de todos os demais trabalhadores que compõem os serviços no âmbito das políticas sociais. E, certamente, um desafio grande nesse contexto é de os profissionais conseguirem fazer as lutas necessárias, não somente nos campos de trabalho, mas em articulação com os diferentes movimentos sociais, também muito fragmentados, né, nesse contexto, também com uma incidência desse movimento todo, que traz também estratégias para um convencimento da sociedade em relação a essas medidas regressivas no campo dos direitos sociais. Então, com certeza, tem questões que a mesa já expôs, já detalhou, mas talvez trazer um pouco mais desses desafios relacionados à articulação de todos os movimentos, porque é um contexto só que traz implicâncias na política de previdência social, de saúde, veremos no período da tarde a assistência social, mas também nas outras políticas, né, que, se falando num contexto de seguridade social ampliada, também temos uma implicância nisso. Então, somente para a mesa expor
né, quem se sentir à vontade em relação a essa questão, quais são esses desafios de articulação de todos os movimentos, ou, enfim, como que isso tem rebatimentos? Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a mesa, né, pelas contribuições e chamar a atenção naquilo que a Tânia traz no início da fala dela, né, do quanto a gente vê as coisas velhas vestidas de nova, né, e o quanto a articulação dessas organizações que se dizem parceiras do SUS, né, que se demonstram, não só do SUS, mas do SUS também a gente vê essa intensificação da questão da privatização, e muitas vezes nós, enquanto profissionais, não nos damos conta e até fortalecemos para que isso aconteça, né? Então, o que eu gostaria de chamar a atenção para nós, enquanto profissionais, é que, para além dos princípios das políticas públicas, que a gente pense nos nossos princípios, que estão lá no nosso Código de Ética, e que estão, né, intrinsecamente vinculados às questões, né, que estão postas aí e que estão sendo desmontadas enquanto direito da classe trabalhadora, né, classe trabalhadora da qual nós fazemos parte dela. Tá? Então, seria mais uma reflexão em cima do nosso fazer profissional. Ok, com a Magali a gente fecha 5 pessoas. Vamos ver aí com a mesa quem que gostaria de responder. A Rosana, que foi a primeira. Pode ser. Começa por alguém. Quem que vai? A Tânia, então vai lá. A Rosana colocou em relação às 30 horas, a nossa luta e a participação. Veja, talvez eu vá colocar aqui um posicionamento que eu possa apanhar de vocês. Eu acho que a luta não é só do serviço social, né? E os desafios que a gente enfrenta é porque foi num cochilo, né, a aprovação dessa lei, né? Porque você trabalha, por exemplo, num hospital, numa unidade de saúde, eu vou dizer assim, como é que eu vou explicar para o usuário que eu tenho direito de trabalhar 30 horas, o psicólogo não, o nutricionista não, o enfermeiro não, né? Então, enquanto a luta ela for, né, só da nossa categoria, eu acho que é muito difícil, né? Eu acho que e a gente vive falando aqui da luta da classe trabalhadora. Eu acho que essa é uma luta da classe trabalhadora, né, nos vários segmentos. Então, penso que, enquanto a gente continuar assim, vai continuar judicializando. É uma estratégia de você estar no mercado de trabalho também, porque eu vou sair do emprego de 40 horas, porque eu não concordo, mas eu vou para onde, né? A conjuntura não está nos colocando melhores possibilidades, muito pelo contrário. Então, a minha, né, ideia, proposta, enfim, ou entendimento é de que essa luta não é só do nosso campo e não é só da nossa categoria, né? Eu penso que, enfim, eu acho que, enquanto conselhos regionais, os conselhos federais, essa conversa deve também, né, estar sendo colocada, e talvez nesses espaços que ela, né, deva se fortalecer. Vou continuar nas respostas, enfim, eu acho que a questão que o Samuel levanta, a Dolores, enfim, de alguma forma, todas as questões aí se complementam, né? O Samuel coloca assim, essa viabilidade da PEC, esse significado social. E depois as 2 rodas de conversa que vão acontecer amanhã e depois, né, a questão da população em situação de rua e da mídia. Acho que né, o significado social é o aumento da expressão da questão social e da desigualdade social brasileira, que ela não é de agora, né? A gente tem aí o chamado aí o Brasil Monumento à Desigualdade, os indicadores que a gente tem. A Ana também trouxe algumas expressões aí dessa desigualdade, e eu penso que elas tendem
né, aumentar. Ao mesmo tempo, qual que tem sido a lógica do capitalismo e talvez um pouco do que se forjou na realidade brasileira, a gente tem uma tendência a pacotes ou a políticas sociais cada vez mais focalistas e emergenciais, né? E talvez a gente vá sobreviver naquela tarefa nossa lá do assistencial e do emergencial, né? Eu não cheguei até o ponto da minha apresentação, que trazia alguns indicadores que, sobretudo, os assistentes sociais da saúde estão 78% atendendo demandas assistenciais emergenciais, né? Penso que, né, talvez o significado ou o resultado desse processo vai ser a intensificação desse processo, e o mercado vai nos demandar, né, as instituições podem nos demandar para esse tipo de serviço, né? Há uns 15, 20 dias atrás, o Márcio Postman esteve na UFSC. Ele trouxe um dado que eu não tenho muita precisão aqui do percentual, mas em 1982, ele disse que o Brasil em torno de 17%, 18% do gasto, né, do gasto brasileiro era com política social. Então, esses anos, né, esses 30 anos agora, a gente está em torno de 35% do gasto da União com gasto social, com política social, né? E talvez o que esse cenário nos aponta é que a gente vai voltar para o patamar de gasto social do que era os anos 80. Né? Estou aqui pensando, né, dentro desse processo de congelamento da PEC, que não é um congelamento, mas sim uma brutal redução, né? Em relação à mídia, né, a democratização da mídia, como é difícil a gente usar esses espaços e acessar, né? É muito mais, né, e a mídia alternativa é tão pouco lida, né, ouvida no que aparece. Mesmo o Canal Brasil, né, esse último ano já desfocou completamente a sua programação, os seus debates que eram mais críticos, né, politicamente. Acho que esse também se coloca um desafio e é um conteúdo que a gente não estuda, por exemplo, né? Praticamente não perpassa nos nossos estudos de graduação e pós-graduação, né? Como se fosse um saber muito especializado, assim como o financiamento, como é um saber muito especializado que a gente não domina. Essa comunicação, né, do jornalismo, enfim, também a gente tem ficado bastante distante. A Edinaura coloca um pouco dos desafios éticos e técnicos em relação à nossa articulação com os movimentos sociais. Acho que é a nossa articulação, mas também é o que se falou bastante agora, depois do resultado das eleições de outubro, né? Além dos movimentos sociais, a gente pode perguntar qual é a esquerda que nós temos no Brasil, né? E como que ela se organizou para disputar as eleições, né? De uma forma extremamente fragmentada. Então, o desafio é dos movimentos sociais, é dos partidos, né? De como a gente construir, nesses espaços de movimentos sociais, de sindicatos e de partidos, um projeto para a sociedade brasileira que consiga começar a disputar. Né? Hoje, por exemplo, né, eu acho que está sendo muito importante todos os movimentos, né, dos jovens secundaristas, as ocupações das universidades, as idas a Brasília em cada votação de PEC, ocupa isso, ocupa aquilo, mas o que ela está disputando de poder em relação a uma votação dessa, né? Então, daí a minha pergunta é, né, como reorganizar né, a esquerda e os movimentos sociais para disputar nesses campos. Magali, o metamorfoseamento e as instituições que se dizem parceiras, né? Um monte de instituição aí do chamado terceiro setor, instituições filantrópicas, OS, que, na minha leitura, são tudo empresas que não conseguem sobreviver num mercado de consumo, de vender produtos, mas elas sobrevivem com recurso público.
né? E não dão esse caráter, né? E tentam colocar esse discurso, por exemplo, como eu falei, de uma segunda alma para o SUS. Então, a gente muitas, né? E também são os nossos empregadores, né? A gente tem esse tipo de segmento, se diz, né, que são os nossos, que são parceiros das políticas sociais, ao mesmo tempo nos empregam. Então, a gente é uma contradição ambulante, né, nesse espaço. Mas temos que realmente desmistificar, reconhecer e problematizar esse tipo de instituição em direção qual que é o nosso horizonte, né, o projeto ético-político e a questão dos direitos sociais. Okay. Bem, eu vou fazer um comentário, né, a respeito de algumas falas que eu ouvi aqui, que eu acho que tem alguma coisa em comum, né, que é a questão que a Dolores também trouxe sobre a mídia, né, do que é veiculado pela mídia, né, também como colocar as informações para além dos nossos muros, né? E outra questão que foi colocada sobre a articulação de todos os movimentos, né? Como é que isso pode se dar? Eu acho que nós vivenciamos isso na nossa atuação no Conselho Municipal de Saúde esse ano, quando a gente tentou, né, bloquear o paredão da mídia, né, para levar para a sociedade o que estava acontecendo dentro da saúde, né, dos cortes que a gente sabia que estavam acontecendo e que iriam impactar, né, dentro da sociedade, no atendimento dos usuários, e a gente ninguém queria falar sobre isso, né? E aí como que a gente fez, né? A gente orientou os conselheiros para que todos os espaços onde eles estivessem, né, porque nós temos conselheiros locais que também fazem parte, por exemplo, do Conselho do Norte da Ilha, ou do Conselho do Continente, ou do Conselho do Sul da Ilha, que agora se formou, do CONSEG, né, de outros espaços, né? Então, que em cada espaço que eles estivessem, eles procurassem um momento onde eles pudessem estar colocando o que estava acontecendo dentro da saúde, né, sobre o corte, sobre o impacto que isso ia ter, né? Até porque qual era a nossa preocupação? Que os profissionais fossem preservados, né? Que então a população soubesse que não eram os profissionais que não estavam fazendo o atendimento correto ou fazendo a aquisição, né, dos insumos, essa coisa toda. Então, os conselheiros começaram a fazer isso nos espaços onde eles estavam. E eu acho que isso é um papel fundamental do assistente social hoje, né? Que ele é formador de opinião, ele pode levar também, né, as informações nos espaços onde ele está, né? Eu vejo isso como um grande desafio para as nossas assistentes sociais também dentro da rede, né? Nós temos conselhos locais de saúde, né? Como empoderar a população, quer dizer, informar a população, informar o usuário de quais são os direitos dele que estão sendo tirados e onde ele pode reivindicar isso, gente. Né? Porque uma coisa que eu falo com os profissionais, nós fazemos reunião com os profissionais de saúde, até para estimulá-los a participar dos conselhos locais. E qual é a questão? A questão é que o usuário ele está pronto a reivindicar, mas ele não sabe aonde ele vai reivindicar. Então, ele vai reivindicar ali na recepção. Certo? Que é o local onde ele conhece. Ele vai lá na porta do secretário municipal de saúde, certo? Porque ele está perto da casa dele, mas ele não sabe que tem determinadas questões que são políticas, então que é o gestor municipal. Então, como ele vai acessar essa porta? Através da ouvidoria, através de uma mobilização, né? Através da mídia. Então, nós tivemos, por exemplo, conselheiros do Norte e conselheiros ali da Prainha que tiveram acesso à televisão para dando entrevista, e eles aproveitaram e falaram sobre o corte, né? Então, assim, você tem que dizer para o usuário qual é a informação, né? Então, eu acho que isso é um papel muito importante que a gente tem, até para o estreitamento das relações intersetoriais, que são necessárias para a gente criar uma coalizão, uma frente, para resistir e enfrentar as mudanças que estão aí, né, e muitas que ainda estão por vir, que não são nada agradáveis. Tá bom? Eu vou tentar fazer aqui um compacto de melhores momentos das salas.
das questões que foram colocadas, né? Aí trazer em relação à questão que a Rosana coloca das 30 horas, o meu pensamento vai na direção do que a professora Tânia coloca. Eu acho que pode ser uma luta corporativista, tá? Não pode ser percebida, ser entendida e ser exposta dessa forma. Muitas vezes a gente não tem o apoio da sociedade e dos espaços de trabalho em função disso. Tem que ser um instrumento de luta para ampliação do direito, tá? Em relação à classe trabalhadora de um modo geral. Está muito provado já na nossa sociedade por economistas, por pessoas que pensam a organização da produção, que nós não temos necessidade de trabalhar o tanto que trabalhamos dentro da nossa sociedade, que a nossa sociedade ela pode ser organizada de outra forma, com as tecnologias, com o avanço das forças produtivas que nós temos, podemos trabalhar menos e viver melhor. No entanto, não é a situação que está posta, né? Pelo contrário, a gente já teve pessoas na televisão, políticos, dizendo da possibilidade de a pessoa estar trabalhando e comer um sanduíche de pé, ou trabalhar 80 horas, enfim, que é praticamente, exatamente, a regulamentação da escravidão, né? Moderna, né? Que a gente vivencia hoje, né? Então, acho que não pode ser uma luta levada nos termos corporativistas, precisa se ampliar esse discurso e se remodelar esse discurso. Dentro do INSS, nós não temos garantia de 30 horas, salvo algumas exceções de pessoas que conseguiram judicialmente garantir o direito. A maior parte das ações das pessoas que entraram não conseguiu, não obteve êxito, e passaram a ser negadas por causa da questão da jurisprudência. A gente, hoje, faz 30 horas dentro do INSS, na maior parte das agências, em função do turno estendido. Mas temos colegas aqui em Santa Catarina que as agências não têm 30 horas de turno estendido, que é para todos os trabalhadores, e que trabalham 40 horas semanais. Então, a gente também, eu sou diretora do sindicato, a gente tem esse cuidado de fazer essa discussão ampliada, né? 30 horas para todos. A gente teve um momento de alguns embates, quando teve a aprovação da lei, de que fomos fazer essa defesa e que isso acabou sendo mal interpretado pela categoria. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não se dividir, né? Acho que a sociedade já nos divide, enquanto classe trabalhadora, já nos estratifica, e a gente precisa ter essa percepção. Em relação ao Samuel, que ele coloca de qual é a viabilidade, não tem viabilidade nenhuma para a PEC 241/55, não existe viabilidade, né? A viabilidade que existe, né? Ou melhor, existe uma viabilidade, né? Que é a viabilidade do capital financeiro internacional, que é aqui essa PEC, todas essas medidas vêm atender. O que a gente vai vivenciar nos próximos tempos é uma situação que, na minha percepção, eu queria muito estar errada, tá? Do caos social, de aumentos expressivos no índice de violência, e, olha, talvez até assim alguma coisa além disso, né? Uma guerra civil, alguma coisa nesse sentido, porque a gente sabe que todas essas manifestações e expressões, né, de conflito, de violência, elas se dão, né, dentro do processo de luta de classe, pela ausência, né, de condições materiais, da não distribuição da riqueza. A violência ela é gerada disso, não porque as pessoas são más, porque não têm educação em casa, que é o que tentam nos vender. E é isso que eu percebo, né, como uma perspectiva de futuro nesse momento. Acho que a gente vai passar por um período muito difícil até que a gente consiga canalizar essa energia dessa revolta popular de uma forma organizada para enfrentar essas demandas e tentar construir um outro processo, um outro projeto de país daqui para frente, né? Em relação ao que a Dolores coloca, né, o que se fazer, né? Eu acho que a gente tem, isso é inegável, uma hegemonia dentro da profissão de um projeto ético-político, mas que é uma hegemonia que não é quantitativa. Infelizmente, a gente tem a maioria dos nossos profissionais não coaduna, né, não acredita mais nesse projeto ético-político.
Eu posso estar sendo pessimista em relação a isso, mas é o que a gente percebe na atualidade, que grande parte dos profissionais se percebem, eu não os culpo, né, como operacionalizadores simplesmente de direitos ou não, de benefícios ou de serviços, e em alguma medida perderam já a capacidade, que seria o objeto dessa profissão, de transcender a isso, de que esses espaços das políticas públicas sejam espaços de luta política, de construção, que a gente bem sabe que não é por meio da política pública que superaremos essa ordem, né? E a injustiça e a desigualdade, né? A gente sabe das contradições que estão por trás das políticas sociais. Então, acho que já passou da hora dos profissionais que ainda não conseguiram entender e ter essa compreensão dessa necessidade de transcender a isso, de perceberem esses espaços das políticas sociais como espaços de construção política, de saírem de dentro desses espaços de trabalho para desenvolverem o que realmente, nesse momento, é urgente, que é a organização política da classe trabalhadora, é levar a informação, a outra informação do que está acontecendo, né? Eu sempre uso esse exemplo e sempre falo disso, né? Não existe, em relação à Previdência, uma pessoa, né, nesse país, que seja, enfim, pertencente à classe trabalhadora, que você chegue e pergunte para ela, se ela não tiver tido acesso a outro tipo de informação, né, como um espaço como esse que a gente está tendo hoje, e pergunte para ela se a Previdência está quebrada. Ela vai dizer para ti que a Previdência está quebrada. Ela pode não saber ler, pode não saber escrever, pode não saber nada da vida, né? Mas, enfim, ela sabe que a Previdência está quebrada. Tão forte é esse discurso é construído, e não é de agora, né? Ano após ano, construído, defendido pelo governo e pela mídia. Então, nós precisamos levar essa outra informação, precisamos estar nesses espaços de mobilização e construção política, e aí a gente tem caminhos, só que esses caminhos dão trabalho. Dá mais trabalho que preencher o CAD, dá mais trabalho do que conceder benefício, fazer avaliação social no INSS. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Dá muito mais trabalho, desanima. Você tem que lutar contra uma série de coisas. Mas esse é o objeto. Essa é a razão de ser dessa profissão, gente. Eu acho que a operacionalização não precisaria ser nem assistente social para fazer. Qualquer pessoa poderia fazer. Então, a gente precisa transcender essa lógica. E aí eu vejo, a Edinaura coloca assim, né, quais são as nossas possibilidades de articulação. Eu acho, que aí isso está muito... A gente possui uma articulação com as políticas, mas é muito mais no sentido de despachar questões também. Mas quando é que nós, enquanto política de saúde, assistência e previdência, sentamos para articular ações para trabalhar com os movimentos e com a organização da comunidade? Eu acho que o CRES também pode ter um papel de catalisar essas questões, e a gente poderia... Está pensando, talvez até a partir hoje desse espaço, não sei, alguma questão, né? Acho que hoje é mais um seminário mesmo, não é um espaço para tirar deliberações, mas como que a gente poderia estar pensando isso nesse momento tão difícil, que é urgente isso, que urge, essa questão urge para nós, né? Enfim, eu acho que está muito provado, acho que pegando alguns elementos da fala, que a via não é eleitoral, né? A via de transformação social não é eleitoral, e nem a via mais de garantia de qualquer direito é eleitoral, né? Está aí o nosso Congresso e essa madrugada que não nos deixa mentir, né? E, sinceramente, daí eu posso estar sendo também, falando uma perspectiva bem particular minha, que as pessoas aqui presentes não coadunem, ou que muita gente não coadune. Chegou a hora da radicalização, gente. Não dá mais para escrever cartinha para o governo, fazer mais manifesto para o governo, porque ele não está nem aí para nossas cartinhas, para o nosso manifesto, para a nossa moção de repúdio. A gente precisa, realmente, de processos de radicalização e de organização dos movimentos sociais. Fora isso, não vejo nenhuma outra perspectiva. Bom, eu concordo assim integralmente com o que a Edivane falou, a Tânia, a Jerusa, né? E apenas eu quero lembrar o seguinte, né, com relação à carga horária de 30 horas para os assistentes sociais. Realmente não dá para continuar com a luta corporativista, né? Tem que se estender a todos os trabalhadores. Quanto mais num contexto que vem aí a reforma trabalhista, né? A reforma da Previdência Trabalhista,
vai entrar primeiro a Previdência e depois a Trabalhista, que tem aumento da jornada de trabalho, que tem a extinguir o 13º salário, extinguir o adicional de férias e muitos outros elementos de maldades que estão postos como projeto, né? E que está por trás, por exemplo, o presidente da Fiesp, né? Que estão interessados urgentemente nessa proposta. E, a partir disso, gente, eu vou colocar aqui, tentando responder o que o Samuel, mas também fazendo aqui um pacote com as demais falas, eu não vejo, assim, de imediato, uma saída, né? Eu vejo um desmonte total do Estado de Direito, o Estado que minimamente nós tivemos, né, de direito democrático, e que, se a gente olha para o mundo, né, na penúltima edição da Carta Capital, a manchete tem: o mundo está à direita. Então, nós vemos, não só no Brasil, nessas eleições municipais que ocorreram, né, qual foi a expressão disso, né, e que no mundo inteiro está ocorrendo isso. Você vê nos Estados Unidos, não que a Hillary fosse, digamos, o oposto, mas o Trump é um cara fascista, nazista, tudo que você possa pensar de radicalização à direita. Por exemplo, a Áustria vai concorrer um cara que é neonazista, né? A França também. Então, se a gente olha para o mundo, está havendo, quer dizer, uma desesperança. Porém, eu penso também na história de uma forma dialética, né? O Marx dizia que são as próprias contradições do sistema, essas contradições vão possibilitar o trampolim para o outro lado. E aí, se a gente olha para a história, o que aconteceu na França, lá no século XVIII? O que aconteceu com a Rússia em 1917? Foi o acirramento das contradições que possibilitaram as mudanças. Então, eu acredito que, não, digamos, a curto prazo, mas que o aprofundamento dessas contradições vão possibilitar. Mas também eu creio que, se a gente ficar com a bunda na cadeira, a gente não sair para se organizar junto com os demais trabalhadores, com os nossos sindicatos, com os partidos mais progressistas, também não vai mudar. E nós, assistentes sociais, eu concordo plenamente com o que a Edivane falou, nós temos um papel fundamental, que eu sempre tenho falado em todos os espaços em que eu tenho oportunidade de conversar, né? O assistente social, a linguagem, o instrumento fundamental é a socialização. A população, gente, ela não tem acesso a esse outro saber. E nós temos obrigação do nosso código de ética de socializar isso, de possibilitar a construção de uma outra cultura junto a esses usuários. E agora eu me recordo, quando eu trabalhava na Previdência, que nós organizamos um seminário junto a vários movimentos sociais e sindicais para socializar o que estava acontecendo de transformações no mundo do trabalho, acontecendo nas mudanças do modelo de Estado, acontecendo com as políticas sociais, lá para trás. E eu sempre cito isso como exemplo. Depois houve organizações em pequenos grupos e o cuidado que todos os palestrantes tiveram foi de traduzir numa linguagem acessível à compreensão desses movimentos. E eu me lembro bem, e até hoje eu me emociono quando eu penso nisso, que uma senhora de um dos grupos, que depois nós fizemos grupos de discussão, ela disse assim: olha, vocês trouxeram uma série de informações, principalmente sobre a Previdência,
que nós não conhecemos. Saúde, a gente sempre vai no posto, sabe mais ou menos. Assistência também, mas previdência a gente não conhece. E por que vocês ficam dentro das instituições, das agências, e não vão lá para as nossas comunidades, para os morros, e explicar isso que vocês estão falando aqui? E eu disse para as nossas colegas, olha, isso foi uma bufetada na nossa cara. Né? Então, gente, eu penso, é difícil, pelo que tudo que eu sei da Previdência, mas que não estou exercendo lá, mas eu sei, né? E que hoje que a Edivane trouxe, que a Maria Helena, enfim, todas as demais que eu tenho um contato, é que é claro que a instituição, o interesse da instituição é realmente atropelar o profissional com as burocracias, desviando do próprio objeto dele, que é a socialização, é a formação de outra cultura.